Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma videoaula. Bom, continuando o assunto pré-história, pessoal do sexto ano, então vamos dar continuidade aí. Primeiro explicando o conceito de pré-história, né? Antigamente se falava que a história surgiu com a escrita, então quando o ser humano começa a escrever, ele escreve sua história e assim ele vai, né, contando o que aconteceu e tal, deixando documentos. Então, o que se falava? Que um povo sem escrita era um povo pré-histórico. Quem não escrevia não tinha história. Lógico que esse conceito atualmente não é mais usado. A gente sabe, por exemplo, os indígenas, né, brasileiros, que não tinham uma forma de escrita, mas oralmente, né, iam contando suas histórias mesmo pela boca, um para o outro. Então, lógico que isso era história, então esse conceito não é mais usado, mas queira ou não, tá aí a denominação pré-história, então é assim que a gente trabalha. Vamos falar aí o início aí da história entre os seres humanos, porque quando eles tentam realmente utilizar aquele desenvolvimento que a gente já conversou lá do Homo sapiens, né, o homem que sabe, que desenvolve um raciocínio, e quando eles tentam colocar esse raciocínio em imagens, né, e desenhar nas cavernas, esses seres humanos, mais ou menos 40 mil anos atrás, começam a fazer isso. Então, queira ou não, eles já tentam documentar realmente de uma outra forma a história pra gente. Então, a chamada arte rupestre, deixa eu colocar aqui um exemplo. Esses desenhos que eles, os homens das cavernas, né, que falavam, alguns hominídeos lá de trás, que já faziam uma certa forma de desenho ali, então pintavam ali nas cavernas, às vezes usavam de tinta o próprio sangue, às vezes utilizavam insetos, esmagavam insetos para ter cores diferentes, mas isso nada mais é do que contar a história, né? Então, hoje a gente tem livros de história e essas pinturas na caverna aí não deixam de ser os livros de história, né? Já eram contadores de história. Então, vamos falar dos principais períodos ali da chamada pré-história. O primeiro deles aí, o Paleolítico, 2 milhões e meio de anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. Também conhecido como Idade da Pedra Lascada, né? Os instrumentos eram feitos de pedra, então era pedra lascada porque eles pegavam pedra no chão, se queria fazer um objeto cortante, por exemplo, tinha que achar uma pedra que estava lascada, né, que estava quebrada daquela forma. Eles eram nômades, ou seja, não tinham residência fixa, não tinham casa. Um dia estava na caverna, no outro dia estava debaixo de uma árvore, no outro dia estava na beira de um rio. Eles iam atrás de animais mortos, né? Alguns até caçavam alguma coisa ali, uma espécie de lanças, alguma coisa assim que tinha na época. Muita coleta, né? Coleta de frutas e assim por diante. Então, são representações assim que lógico que não dá para saber exatamente como foi, mas dá para saber muito próximo como que foi, pelos estudos que se fazem, né? Como eu disse, inclusive na outra aula, hoje em dia através do DNA, né, geneticamente. Então, esses seres humanos aí da época do Paleolítico, aí, esses chamados homens das cavernas, aí eles realmente tinham uma forma diferente de viver como a gente imagina hoje, mas são milhões de anos ali de evolução para chegar no próximo período ali da pré-história, e esse é o assunto da próxima videoaula. Por enquanto é isso. Obrigado.